Boa noite, meus amigos. Boa noite, irmãos em Cristo. Que a doce e serena paz do Mestre Jesus permaneça entre nós e que nos dê a capacitação para entendermos o que nós vamos estudar na noite de hoje. Meus amigos, novamente vos digo, a sala é nossa, é participativa e de vocês vai depender o desempenho dos estudos que faremos na noite de hoje. Quando observei esse tema, eu fiquei a imaginar como abordaria o mesmo dentro da doutrina dos espíritos. E comecei a lembrar de uma frase muito comum entre os iogues, que eles dizem constantemente que quando o discípulo está pronto, quando ele busca, o mestre lhe aparece. E foi assim que eu procurei buscar o que falar nesta noite para os companheiros de sala. E buscando, encontrei num site de perguntas e respostas espíritas uma senhora a clamar por socorro com uma pergunta, creio eu, que todos nós nos fazemos. Ela perguntava como entender, dentro da doutrina dos espíritos, os corpos tão falados pelo esoterismo, pela yoga, pelas doutrinas, seitas e religiões antigas. E o companheiro, sem delongas, afirma que tudo aquilo pertencia às outras doutrinas, religiões, mas que aquilo não era espiritismo. Isto me deixou mais confuso, me deixou com mais vontade de me alimentar de leituras. Eu busquei no Livro dos Espíritos e encontrei ali, na questão 18, quando fala do conhecimento do princípio das coisas, se o homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas. E os espíritos dizem a Kardec, quando o véu se ergue, na medida em que ele, o espírito, se depura. Mas para a compreensão de certas coisas, necessita de faculdades que ainda não possui. Parei e fiquei a buscar a correspondência para esse véu. Véu é um pano que cobre a face, principalmente das mulheres muçulmanas, a burca, mas encobre o olhar físico. Era isto que os espíritos queriam dizer a Kardec? Com certeza que não. Era quando fosse levantado o véu da ignorância e o homem, o espírito encarnado, começasse a perceber o mundo extrafísico que lhe cerca. Ele passaria então a penetrar nesses mistérios das coisas divinas. E ainda acrescenta que a ciência foi dada a nós, como humanos, para o nosso adiantamento. Na resposta, ainda tem um complemento que diz que ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Me deu
duas lições ao mesmo tempo. Primeiro, a confirmação de que o livre-arbítrio não é tão livre como nós imaginamos e como nós falamos. Depois, buscando quando Lutero, dissidente da Igreja Católica Apostólica Romana, se desvincula da mesma e a humanidade parte para o campo científico, crescendo vertiginosamente, mas havendo um vazio dentro de cada ser. Esse vazio que só será preenchido quando o ser inteligente do universo, estando ele encarnado ou desencarnado, ele venha levantar este véu e observar no extrafísico aquilo que ele é e o que será. Recebe ainda o homem de ordens de espíritos elevados as orientações através das comunicações mediúnicas. E não satisfeito, buscamos o Livro dos Espíritos na questão 132. Quando os espíritos questionados por Kardec com relação a esse corpo que Jacó, Paulo de Tarso, que os hindus tanto falavam, os espíritos dizem que existe um envolvimento de uma substância vaporosa. Para nós, olha, ele diz assim: nós somos envolvidos por uma substância vaporosa para vós. Ora, se para nós essa substância que envolve o espírito é vaporosa, e que ele diz que é muito grosseira para eles, imaginemos o que seja esse corpo ao qual Kardec, sem uma terminologia que pudesse dar àquele corpo o nome que ele necessitava naquela época, ele o chama de perispírito. Adiante, quando pergunta de onde tira o espírito o seu envoltório, os espíritos dizem que do fluido universal de cada globo. Então, a partir daí, temos a obrigação de reconhecer que aonde quer que esteja o espírito, ele retira daquele ambiente o material necessário para compor o seu perispírito. E adiante ele ainda diz que trocam de envoltório como nós trocamos de roupa. Mas eu ainda não estava satisfeito, porque alguma coisa me dizia que tinha algo ainda a buscar e que poderíamos encontrar algo mais substancioso que pudesse nos dar referências e principalmente respostas a mim, em cima daquela resposta dada pelo nosso confrade àquela senhora que lhe perguntara a respeito dos 7 corpos. Por quê? Não é espiritismo. A pergunta que eu me fiz: qual foi ou quais foram os fatos que levaram o professor Denizar Rivaio a ir a uma reunião e se interessar pelo que estava ocorrendo ali, estudar, pesquisar e deixar esse compêndio maravilhoso que é a codificação dos espíritos. Muitos companheiros dizem que a doutrina é completa, e Kardec diz que ali
ainda não está a última palavra. Dizem que as revistas espíritas complementam os livros da codificação. É certo que sim, porque aquilo era um laboratório para o codificador que lançava sínteses do que estava sendo publicado nos livros, ou que estava sendo preparado para publicação, para ir acostumando o povo com aquela leitura. E na Revista Espírita de 1858, me chamou a atenção um título: Os Duendes. Duendes? Dentro da doutrina? Ora, se não tem os 7 corpos, como pode existir duendes? Comentado por Kardec. E nessa revista, ele diz que a intervenção de seres incorpóreos nos assuntos da vida privada faz parte das crenças populares de todos os tempos. Ele não falou que foi do século XIX. Faz parte das crenças de todos os tempos. Então ele faz a análise dele e diz, lógico, que naquele período não podia cair dentro, no conceito de uma pessoa sensata, aquelas historinhas ridículas, podemos até assim dizer, que eram contadas para assombrar as pessoas. Inclusive ele diz, corroborando uma frase de Jesus, que não nos apegássemos às letras que matam, e sim ao Espírito que vivifica. Justamente, Tico, justamente. É o erro, Tico, não é dos protestantes. É o erro nosso, da humanidade, de um modo geral. Porque, Tico, nós só queremos aceitar como verdade aquilo que fere os nossos sentidos. Nesses sentidos está a sua capacidade de interpretação. Quando você não alcança, está havendo alguma coisa errada. E continuando, ele diz que os fenômenos, e está também isto no livro dos médiuns, os fenômenos que hoje somos testemunhas, ele falava em 1858, provam que mesmo esses contos repousam sobre alguma coisa, porquanto o que se passa em nossos dias deve ter ocorrido em outras épocas. Esta parte eu estou lendo direto da Revista Espírita de 1858. Então ele diz que fatos e gestos de nossos espíritos modernos é tudo aquilo que ocorria em épocas passadas, tirando o maravilhoso que Kardec quebrou, demonstrando que os acontecidos faziam parte dos fenômenos da natureza. Ainda o codificador falam não só dos duendes, eles falam dos brownies, falam dos gobelins, dos bogles, dos bogarts, dos cluricanes, dos punks na Alemanha, e assim ele vai dando nome àqueles seres que fantasiavam as conversas daquelas pessoas do passado. Eu entendi, Tico, eu entendi. Então, continuei buscando. E nessa busca, eu comecei a entender que nós, estudantes espíritas, precisamos levantar o véu da nossa ignorância. Precisamos entender que a nossa folhagem, os nossos frutos que dão sombra e alimentam, são alimentados pelas raízes
e as nossas raízes estão nesses ensinamentos antigos melhorados pela ciência. Não nos esquecendo do que diz Eclesiastes, que ele diz que tudo o que é já foi, e tudo o que foi será, dando uma demonstração de que o nosso presente é todo um ajuntamento do nosso passado que será o nosso futuro. E é aqui que nós vamos encontrar os nossos sentidos se maravilhando com tudo, buscando as cores do arco-íris, as cataratas do Iguaçu, buscando tudo que ilude os nossos sentidos, esquecendo-nos que em nós próprios temos uma máquina fabulosa, maravilhosa, que abriga a nossa alma para que ela construa o seu futuro de luz. E que este corpo, ele não é somente aquela condensação de energias. Os senhores estão vendo na tela aquilo que já conversamos aqui desta numerologia tão citada na Bíblia, que representa uma alegoria muito forte para quem busca. Não vamos nos esquecer que um pintor famoso, grande inventor, que só veio ser reconhecido pela mão, pela caneta de um autor que fez um filme maravilhoso a respeito dele, ele teve o cuidado de dissecar este corpo, deixando um verdadeiro tratado para a ciência moderna dos nossos dias, no campo da biologia. Ele sabia, ele deixou o funcionamento da derme, da epiderme, de cada órgão. Mas naquele momento, ele pouco poderia dizer. Eis a figura do dito cujo. Por favor, Isis, retorna àquela anterior. E é aqui que nós vamos entender que, apesar de tudo, pouco nós conhecemos dos outros detalhes. Com toda a tecnologia moderna que nós temos hoje, com o avanço da compreensão dos homens de ciência, que graças a Deus, temos uma universidade não espírita, mas que está estudando profundamente os fenômenos espirituais e que vem comprovando, demonstrando a realidade dos nossos trabalhos com seriedade dentro das casas espíritas. Recentemente, ele vem demonstrando, os estudantes desta universidade, a eficácia do passe. Ora, se apesar de todo o estudo, de toda a pesquisa, de todo o avanço tecnológico, não, Isa, anterior, por favor, tecnológico, nós vamos observar que ainda estamos cegos. Não, a outra.
nós ainda estamos cegos para o campo extrafísico. Mas, para que a gente não retorne a esta imagem, os senhores haverão de observar que Kardec simplesmente simplificou os 7 corpos, assim como Jesus simplificou os 10 mandamentos trazidos por Moisés em 2. Kardec simplificou esses corpos do esoterismo em 3 corpos para melhor entendimento do estudante espírita. Não muda nada quanto ao corpo divino, o corpo átmico, que é a própria alma. É o espírito, como vocês olham ao lado direito desta imagem. Dando sequência aos outros corpos, os senhores verão o perispírito como é formado, para depois o corpo. E é aqui que eu chamo a atenção para uma brincadeira de criança. Quando nós jogávamos pedrinhas dentro dos lagos, quando ela afundava, formando aquelas ondas em torno do ponto onde ela afundava. Ali, os senhores poderão observar na pedra o próprio espírito simples e ignorante. E as ondas sonoras, no caso do espírito, ondas energéticas, que ele tem por obrigação de vencer cada uma delas até chegar à mais sublime das ondas, aos céus superiores, a primeira ordem dita na questão 100 a 106. Na outra, Isis, por favor. A outra que tem que estava nesse instante. Porque ali nós vamos demonstrar que, por não conhecermos ainda totalmente o que vai em nós, nós ficamos mendigando por aí quando temos uma fortuna, uma riqueza enorme à nossa disposição. Por quê? Porque nós temos, além desse corpo físico maravilhoso, uma série de corpos sutis que vêm servir ao espírito. E, logicamente, havia necessidade de irmos mais adiante, de descobrirmos cientificamente as coisas que foram descobertas do século XVI a XIX, para poder entendermos o que fazer com essas energias, esses elementos sutis que nos servem como levantar o avião no ar, manter o navio dentro d'água e coisas nesse sentido. E Jesus disse: eu preciso partir para vos enviar outro Consolador, para vos dizer o que eu não posso dizer agora. E é aqui que nós, como espíritas, nos perdemos. Porque essas verdades eram conhecidas, são conhecidas por estudiosos que não se prendem a uma denominação. Eu sou isto, mas eu preciso, como diz Paulo de Tarso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então eu preciso ler tudo e ver o que me convém para poder crescer intelectual e, em consequência, moralmente. E é aqui que pouco nós conhecemos acerca desses corpos espirituais que nos servem na marcha. Por que então nós precisamos dos corpos? É uma pergunta. E esta ilustração está demonstrando claramente o porquê. Nós precisamos entender que uma hidrelétrica, uma usina, ela gera energia, como está dito aí, de 800 mil quilos, 800 mil quilowatts. Esta
Podemos até dizer que é a geração que o Espírito traz consigo. É preciso que essa energia ela passe por subestações, por transformadores, até chegar na nossa casa. Imaginemos o que seria de nós, dos nossos computadores, se está preparado para 110, 220 volts e recebesse 380. Queimaria tudo. Com certeza, quando Jesus disse que não poderia se colocar vinho novo em odre velho, não poderia colocar remendo novo em vestido velho, ele queria se referir que cada dia que se passa, o espírito cresce em conhecimento, em sabedoria e, em consequência, a sua força energética ela se desenvolve e torna-se mais ampla. Que, logicamente, se vier a habitar um corpo como este nosso, ele vai desintegrá-lo completamente. Mas completamente. Vamos adiante e vamos entender por que os hindus falavam em 7 céus. Não quer dizer com isto que existem só 7 esferas dimensionais, mas era o que eles entendiam. Assim como os espíritos disseram a Kardec que existia 3 ordens, 10 classes, mas eles disseram: não há limites para isso, pode ter muito mais. Apenas estamos se dando um exemplo. Eles entendiam que a alma ela teria que, para se depurar, sair do marco zero de cada dimensão daquela para entrar na outra no marco zero como um analfabeto para aquela classe, mas trazendo consigo as aquisições do conhecimento das classes anteriores. Então, como espiritualistas, nós entendemos que existem as diversas dimensões espirituais e que nós precisamos crescer para que possamos alcançar uma tranquilidade no nosso modo de viver. É aqui que constantemente eu comento que não existe mundo espiritual. Existe um mundo dos espíritos que é todas as dimensões, é o universo. Existem mundos de energias nas mais diversas fases dela e dimensões. E que o espírito, ao se locomover neste universo, ele está constantemente construindo, porque ele constrói de acordo com o seu conhecimento e de acordo com a sua vibração energética. Dizemos sempre, como espíritas, que no dia que a ciência médica estudar o perispírito, ela vai resolver problemas de muitas doenças até então não curadas. E ontem, na sala do nosso amigo Carlos, uma das participantes que era técnica em algum programa, alguma coisa como fonoaudiologia, alguma coisa, que ela dizia, perguntava ao Carlos se realmente as células lhe ouviam. Porque ela falando com crianças com problemas, as crianças se moviam, as crianças se mexiam, as crianças se voltavam, observando a sua voz. E o Carlos dava-lhe a resposta. Se as células
mecanicamente ouvem a voz de quem lhe fala, é certo que quem comanda aqueles atos das células é a alma, é o espírito, que é a inteligência e é quem realmente comanda todas as energias do universo. Os senhores talvez já ouviram falar na projeciologia. Inclusive, fala-se muito mal do cidadão que fala das projeções, chamado Valdo Vieira. Mas existe uma coisa que eu gostaria que os senhores participassem. A Isis vai colocar um dos vídeos nossos aí, dessas imagens, aonde nós vamos ver que é aquela que está o espírito lá em cima, Isis, e os vários corpos até chegar ao corpo físico, que ali demonstra a pedra, o espírito, as ondas, até chegar no corpo físico. Ou, num sentido contrário, até chegar à pureza da alma. E quando Valdo Vieira fala da projeciologia, ele fala de uma coisa que o Espiritismo fala com propriedade. Porque o Espiritismo diz que ao reencarnar, o perispírito não está retido no corpo físico, o espírito não está prisioneiro do corpo físico, é como se estivesse irradiando em torno do corpo físico. E Valdo diz que não existe espíritos encarnados aqui na Terra. Existem energias espirituais aprisionadas a determinadas energias condensadas, enquanto que a alma está em determinado local à distância. E está bem comprovado, e ainda não é esse, Isis, ainda não é esse. Não é esse. Não é este. É um que está sozinho, o espírito lá em cima e os diversos corpos descendo. Né? Então a gente vai começar a ver que a medicina hoje, graças a alguns elementos que se tornaram espíritas, estão fazendo as suas pós-graduações em cima de estudos do que acontece nas casas espíritas. Inclusive, já confirmando que determinados tratamentos feitos nas casas espíritas é passível de curar, como nós sabemos que cura. No entanto, a cura está de acordo com aquilo que está sendo gerado pelo passista, aquilo que está sendo absorvido pelo assistido, porque as energias interpenetram os corpos sutis até chegar na alma, confirmando um corpo são, uma mente sã. E muitos de nós simplesmente destruímos esse templo do espírito. Não é este ainda, mas dá para a gente entender aqui, tá? Como acontece o espírito totalmente isolado de todos os corpos. Prestem atenção, o que cita Valdo Vieira, não existe espírito encarnado. O espírito está numa dimensão, o seu corpo mental é quem, a partir dele, que ele é o primeiro corpo criado pelo espírito, e a partir dele, os diversos corpos. Esses corpos, então, através dessas energias, ele passa a comandar o corpo físico. É aqui que a gente começa a entender que todos esses conhecimentos dos antigos não são alheios, não são desconhecidos da doutrina dos espíritos para quem quer estudá-la. Como diz o codificador, estudá-la
como ela deve ser estudada, como uma ciência. A parte filosófica é a parte que explica os fenômenos trazidos pela ciência espírita. Vejam o que diz aí. Espírito, princípio fundamental, dominando todo o agregado humano em relação com o plano divino. É ele que se encontra ligado com o extrafísico e dominando. Vêm os corpos. Lembrem-se que no Livro dos Espíritos, Kardec diz assim: bom seria que houvesse uma palavra para designar cada coisa, e que seria preciso que nós estudássemos mais profundamente essa palavra alma. Está aí, alma consciencial, alma intuitiva, alma moral, que poderia ser definida apenas como alma, que é a inteligência do universo. Todos esses corpos, os senhores estudantes da doutrina conhecem. O corpo etérico, conhecem. Então nada disso é estranho para você. E os tempos estão chegados, meus irmãos. Já passou o tempo da lei, que foi com Moisés, da palavra, que foi a vinda do Mestre como divisor das águas entre a lei e a consciência. E chegou a hora da luz, do Espírito. Nós poderemos amanhã já vivenciar o Espírito que nós somos, com conhecimento. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. É certo que pouquíssimos mantêm o conhecimento desses segredos. Mas Deus quer que todos nós acordemos o Cristo vivo que dormita em cada um de nós, para podermos determinar as montanhas das nossas imperfeições, retire-se e passe para o outro lado, e assim as imperfeições saírem. Porque o universo, apesar de dizermos que é um caos, ele vive no caos da sua harmonia, ou na harmonia do seu caos. E nós precisamos viver em sintonia com o universo. Onde estão escritas as leis de Deus? Os Espíritos, com uma só palavra, na consciência de cada um. E todos nós temos esse conhecimento do universo. Tanto é que temos que ocupamos uma máquina em cuja caixa craniana existem os neurônios, que nada diferencia do desenho do universo feito pelos nossos astrofísicos. Senhores, senhoras, espíritas, instruí-vos e amai-vos. Eu estou invertendo, porque ele manda amar, para depois instruir. Mas como não sabemos o que é o amor incondicional trazido por Jesus, é preciso que nós nos instruamos. E que não escondamos as lâmpadas acesas embaixo dos alqueires. Que dividamos com o nosso próximo aquilo que nós captamos. Somente assim estaremos indo ao encontro do Senhor. E todo aquele que acha que se instruir, que se educar, ele está morrendo. Tocam os clarins anunciando essa boa nova. É preciso abrirmos os olhos e os ouvidos espirituais para essas claridades das divinas mensagens trazidas pelos Espíritos. Muitos acham que mediunidade é loucura, mas não é. Porque é através dela que muitos gênios da humanidade receberam orientações para descobrir determinados medicamentos, determinadas orientações para melhorar o nosso estilo de vida. Infelizmente, nós vamos ver Alfred Nobel, que descobre o TNT para destruir as montanhas, formando os túneis para encurtar as distâncias nas linhas dos trens, o trabalho do homem. E o homem prefere utilizar
para a guerra. Santos Dumont, que estuda, traz o avião para encurtar as distâncias e o homem utiliza para a guerra. E nunca estaremos com todos os ensinamentos ao nosso dispor. Primeiro porque a espiritualidade derrama sobre o universo e aquele que estiver em condições vai captar. É preciso que troquem ideias, conhecimentos. E para conhecer esses corpos espirituais, é preciso primeiro que nós respeitemos o corpo físico, porque é ele que proporciona à alma o subir os degraus sucessivos da escada que liga as mais diferentes dimensões. Nós encontramos tempo para tudo, menos para uma prece, menos para uma leitura. Mas gostamos de pedir. E assim como as faixas, as ondas sonoras, as ondas de rádio, é que nós vamos ver, olhos vistos assim, nus, as vibrações mais baixas, as vibrações mais atrasadas da vida e o intermediário entre uma escala e outra. Cremos nós que, se não satisfizemos a curiosidade dos participantes desta sala, estamos abertos nesses 10 minutos restantes para responder a perguntas que porventura estejam colocadas, como a do Anderson, que ele disse que estudava 7 corpos, mas se falava em 21 corpos. Anderson, existe uma numerologia, Anderson. O universo é setenário. Em cima dessa numerologia, Anderson, é que nós vamos ver quando o apóstolo diz assim: Senhor, quantas vezes devemos perdoar? 7 vezes? Ele diz 7 vezes 70. Então imagine, Anderson, você perdoar 7 vezes 70, que dá 490 perdão para cada ofensa que lhe fizerem. E aí? Não é verdade? Quanto ao que você diz, Domingos, que Leonardo, se naquela época a igreja tivesse descoberto que ele teria pago muito caro, imagina, Domingos, o que aconteceu com os outros inventores, né? Com os outros contraditores da igreja. Você vê Joana d'Arc, ela foi levada, mesmo depois de tudo, à fogueira, né? Porque nós fizemos uma perguntas e respostas numa terça-feira aí, e começamos a responder umas perguntas que tudo indica ter sido posta pelo Alamar, a respeito dos ajudantes de Kardec, dos homens que alimentaram a doutrina dos espíritos, se esses espíritos não se comunicam, se esses espíritos já estão encarnados e tudo mais. E nós respondemos de uma forma talvez até muito prolixa, mas respondemos dentro de um conceito que uma vez eu li aqui. Imagine se Jesus chegasse neste momento aqui na Terra, o que seria feito dele? Então a gente não pode ir buscar o Jesus que tem aí no Paraná, Santa Catarina, e que quando com 2 perguntas ele se irrita. Eu não posso entender o Jesus pregado que açoitou os vendilhões dos templos. Ora, nós temos em nosso corpo físico um órgão que sibila como uma serpente,
que cria ou destrói. E nos dá certeza de que as palavras que ferem os nossos egos inferiores, eles doem, são como açoites, são como navalhas em nossa carne. Imaginem Jesus naquela época chegando no templo e perguntando: o que vocês estão fazendo do templo do meu pai? Vocês que são os sacerdotes, são os responsáveis, e estão negociando. Aquilo fez com que eles abaixassem as cabeças e se retirassem. Aí vem a simbologia do chicote. Sim, Domingos. O Domingos diz que, apesar de estar ótima, vale a pena clarear a palavra reencarnação, já que o espírito não está dentro do corpo, como pensam muito. Olha, Domingos, realmente é um assunto muito interessante e muito profundo. Porque essa palavra, ela foi retirada dos ensinamentos dos antigos no Concílio de Constantinopla, mas era conhecido por todos os antigos, Vocês observem que ninguém era tão sábio quanto os faraós. Eles tinham tanto conhecimento do retorno da alma que eles mandavam embalsamar os seus corpos e colocavam em suas tumbas toda a alimentação possível e imaginável, além de suas fortunas. Imaginando eles que, após ter mergulhado no rio Hades, depois de ter se refeito na espiritualidade, retornariam àquele mesmo corpo e entrariam de posse das suas fortunas, já viriam ali se alimentando. E somente Jesus esclareceu isto na conversa com Nicodemos, quando ele cita: ao homem só é dado o direito morrer uma vez, porque o homem é uma personalidade. O homem é uma individualidade que se torna uma pessoa quando encarnado. João, Maria, Juarez, Marcele, todos iremos morrer e só morreremos uma vez. Mas o espírito imortal, ele retornará ao campo de batalha para corrigir as infrações cometidas diante da lei. Passarão as nuvens, mas minhas palavras não, elas serão cumpridas. E vocês não sairão, não alcançarão outro reino, se não colocarem os pontos nos is e nos jotas. Quanto a esse esclarecimento que você está pedindo, de que a alma não está retida no corpo físico, está não somente nos conhecimentos dos esotéricos, de um modo geral, como dentro da doutrina, quando os espíritos dizem que quando o espírito está pronto para reencarnar, ele é abraçado como numa rede. Ele não diz que é numa rede, como numa rede, e à medida que o feto vai se desenvolvendo no ventre da mãe, ele vai sentindo-se diminuído. E que a encarnação se dá, o espírito ligando-se molécula a molécula ao novo corpo. Em consequência, no livro dos médiuns, quando estudamos o perispírito no livro dos espíritos, no livro dos médiuns, em obras póstumas, a gente vai ouvir
os espíritos dizendo que o perispírito não se encontra retido no corpo físico. Ele está como uma nuvem, como uma névoa em torno do corpo, da mesma forma que o espírito. E a Isis já colocou uma que eu estou até pedindo que ela coloque novamente, não sei se ela vai encontrar, é o segundo ou é o terceiro vídeo. Quando você vai encontrar a alma lá à distância e os mais diversos corpos que correspondem ao perispírito até chegar ao corpo físico. E ainda tem mais. Se a Isis encontrar um vídeo que mostra a figura da Cabala, vocês vão entender o Deus assexuado, pai e mãe. E nós temos um Deus Pai eterno e blá 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 blá, e sabemos que tudo partiu dele. Então é quando a gente começa a entender os ensinamentos dos antigos, que mantiveram acesa a chama viva dessas verdades que nos acompanham desde os primórdios dos tempos. É aqui, meu irmão, que a gente só tem que agradecer a Deus. Agradecer a Deus, primeiramente, ao companheiro Alamar que nos cede esse espaço para os estudos, e a você, Alberto, Santiago, Isis, a Rosângela, a Anderson, a você, Domingos, companheiro de jornada, Fabiana, Joel, uma boa noite, Joel, seja sempre bem-vindo, José Naves, idem, a Lorival, a Madalena, a você, minha querida Marcele, um abraço, a Marregone, Mônica, Nádia Risso, um abraço, querida amiga, Renato Guarujá, que está sempre conosco, a Tico, grande participante, e a você, Verinha. Agradecendo a Deus, agradecendo a todos vocês. Amanhã nós estaremos aqui, não é, Domingos, dando uma cobertura ao Alamar que está fora, e na quinta-feira, como vocês já viram, estará o André